Agora vamos conversar sobre segurança. Desde a tragédia ocorrida no SEI Cantinho Bom Pastor, muita gente ficou em estado de choque, né? Claro, em alerta. Afinal, surgiu uma forte sensação de insegurança e faz a gente questionar o quanto estamos ou não protegidos em nosso dia a dia, inclusive em casas e condomínios também. Por isso eu recebo aqui agora o advogado Felipe Ferrarese, que tem essas informações e atua junto nessa área também condominial. Boa tarde. Olá, boa tarde. Realmente é um assunto que precisa de atenção redobrada de todo mundo, né? Agora, quando a gente fala da segurança num condomínio, de quem é a responsabilidade? Então, no primeiro momento, a responsabilidade deve ser de todos os condôminos, né? Moradores, inquilinos, todo mundo que participa desse convívio no condomínio deve estar sempre alerta e principalmente colaborar para situações a fim de minimizar esses riscos, sempre observando também as normas condominiais. É importante frisar, eu quero deixar registrado aqui desde o começo, o levantamento que a polícia sempre faz, né? E a última vez que eu tive acesso a essas informações, né? A polícia também contribui bastante com palestras e tudo mais de 80% dos furtos, dos crimes ocorridos dentro do condomínio são causados por culpa, né? Por algum problema causado pelo próprio condômino. É aquela pessoa que deixou o outro carro entrar junto atrás na garagem, ou na portaria também acompanhou, não esperou sua vez. Ah, mas eu conheço alguém que mora aí. Então, todas essas situações contribuem significativamente para o crime. E aí é que mora o perigo. E essas situações, então, colocam a responsabilidade de todos, como você falava, dos condôminos que precisam participar, mas também do condomínio em si, com o zelador, o síndico e quem realmente cuida também da segurança, né? Exato, Como eu disse que a responsabilidade são de todos os condôminos, o síndico, como gestor, né, como líder aí do condomínio, ele tem que fazer valer as regras do condomínio. Então, todas as regras previstas no regimento interno, todas que tratam das questões de segurança, devem ser observadas e o condômino que eventualmente desrespeitá-las deve ser punido por algum tipo de sanção. Com relação aos funcionários do condomínio, quando há trocas, evidentemente que deve-se fazer todo o acompanhamento para que também as pessoas possam entender quem é esse novo funcionário que está aqui no condomínio, é o novo zelador, é a nova auxiliar de serviços gerais, para que também todos possam orientá-los e contribuir para que esse sistema, né, orgânico entre os condôminos de segurança passam a ser replicado para eles a fim de minimizar esses riscos. Essa definição da segurança num condomínio, ela precisa obedecer bases, regras, ou, por exemplo, cada condomínio pode elencar o que é prioridade? Evidentemente que você não consegue colocar todas as situações dentro de um regimento interno, né? Mas tem situações salutares, como relacionadas à garagem, à entrada de veículos, com relação à portaria, né? Até muitos condomínios de Blumenau possuem a portaria remota, que já dá um extra, né, nessa questão de segurança. A questão de receber prestadores de serviço, entregadores, né, o chamado delivery também. Então, tudo isso o síndico pode fazer sim previsões junto em Assembleia Geral nas normas do condomínio e sempre chamar a atenção, né? Até porque o condomínio, via de regra, geralmente o que se tem das disposições, ele não se responsabiliza por furtos e roubos, mas se for constatado que o condomínio, né, através da pessoa do síndico, deixou de fazer uma manutenção, o portão ficou por muito tempo estragado e aí facilitou o furto, facilitou... Ou deixou de contratar um serviço que seria importante para o condomínio, Exato. por exemplo? Aí a situação juridicamente pode mudar de figura. A gente tem uma pergunta, doutor Felipe. Vamos ver uma pergunta do público que chegou agora. Roberto, a janela do meu apartamento estava quebrada e o síndico do meu condomínio me mandou uma advertência falando que foge ao padrão do resto do condomínio. Pode isso? É uma situação um pouco estranha. Evidentemente que o síndico pode cobrar pelo fato, sua janela está quebrada, até por uma questão de segurança própria sua, você precisa fazer a substituição. Agora, o que talvez possa ocorrer é que eventualmente tenha ocorrido alguma troca do padrão da esquadria, da cor da esquadria, que daí entra num outro assunto chamado alteração de fachada. Que é questão estética, estética, né? Que pode ocasionar. Mas sem dúvida nenhuma, a partir do momento que, de algum modo, você
cria uma facilidade, ainda que por uma janela, ainda que não tenha incorrido em culpa, poxa, a janela rachou, quebrou ali, o vidro e tudo mais, você tem que, evidentemente, num tempo razoável, repor. Doutor Felipe, você é presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção OAB Santa Catarina aqui em Blumenau. Que tipos de casos chegam nessa área de segurança de condomínio? O que nós recebemos, assim, de notícia, até com nossos membros, quando a gente debate esses assuntos, na sua grande maioria são furtos, né? Ou relacionadas à facilitação de entrada de pessoas no condomínio, né? A pessoa não quer descer até a portaria do condomínio para receber aquela pessoa, e então ali pode acontecer alguma coisa nesse trajeto. Situações relacionadas a furtos nas garagens, como por exemplo bicicletas e coisas afins, né? E também a gente acaba tomando conhecimento aí de situações relacionadas a furto de unidades. E veja só, né? A pessoa consegue adentrar geralmente no primeiro andar, dentro da unidade, acaba fazendo praticando o crime, né? Fazendo o roubo ali, o furto, e ainda pega o carro do proprietário ou da proprietária e acaba saindo pela porta da frente, né? Então, dentro do carro tem o controle do portão, tudo, que você todo aciona. Acesso. Então, você tem todo o acesso. Veja, isso já aconteceu diversas vezes em Blumenau, desde os condomínios mais humildes até os mais requintados. Então, todo mundo, independentemente de classe social, todo mundo que convive em condomínio realmente tem que prestar muita atenção. A gente falou de segurança de uma forma mais ampla, principalmente dos acessos, mas quando a gente faz essa comparação com o que aconteceu, claro, no SEI, foi uma outra situação, né, de um atentado, mas de um espaço de lazer das crianças, que às vezes tem muro baixo, mal protegido, qual é a responsabilidade do condomínio em fazer com que essa área de lazer das crianças também seja segura para condôminos e visitantes? Interessante. É interessante que primeiro seja tratado esse assunto em Assembleia Geral. O síndico ele deve ter a sensibilidade, não só o síndico, mas os moradores, né, de levar esse assunto na Assembleia Geral para tratar diante de ocorrências aí terríveis como foi essa que aconteceu. Então, justamente para criar, e nós temos no mercado aí vários aparatos que contribuem para a segurança, que vão desde os tradicionais câmeras, né, infravermelho, enfim, levantar a altura dos muros, até outras situações mais aperfeiçoadas que também têm a ver com a tecnologia. Então, em primeiro lugar, levar o assunto em Assembleia Geral, debater isso, é importante para todos que convivem no condomínio, mesmo aquele que não tenha filho, né? Afinal de contas, a gente está falando de vidas e de pessoas e principalmente... Comunidade, né? E principalmente que o síndico também depois fiscalize e veja, de acordo com cada condomínio, qual é a melhor estratégia para você fazer um ambiente mais seguro para elas. E certamente tudo que aconteceu também faz repensar novas construções, porque muitos condomínios que a gente vê colocam o parquinho na frente, né, bem na fachada do prédio, bem de fácil acesso perto ao portão. A gente tem mais uma pergunta, dá tempo ainda, doutor Felipe, vamos ver. Felipe Marçal, a responsabilidade da segurança do condomínio também é do morador, né? Como a gente falou aqui, essa questão de carros entrarem um atrás do outro na garagem deve ser resolvida com bom senso também dos moradores que não respeitam essa sequência de acessos. E aí, doutor, concorda? É perfeito, porque essa é uma situação clássica daquela de descumprimento das regras do condomínio. Mas no regimento interno não fala especificamente sobre isso. Mas o Código Civil fala que todo mundo deve zelar pela saúde, salubridade e segurança no condomínio. Então, a partir do momento que você cria um facilitador como esse, e imagine a seguinte situação, pegando esse caso ali, que um outro carro adentra, a pessoa sai, não quer simplesmente verificar de quem que se trata, quem se aproximou lá dentro nesse carro estranho, e esse cidadão sai do carro e acaba furtando bicicletas. Evidentemente que a responsabilidade, por uma questão de culpa, vai recair sobre esse condomínio. E aí cabe um processo, certamente, né? Aí, evidentemente, que vai responder dentro do condomínio, ou então se ele pode vir até a ser processado, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o advogado Felipe Ferrarese, que está aqui com a gente, presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção da OAB Santa Catarina, aqui em Blumenau. Obrigada mais uma vez, doutor, pelos esclarecimentos. Até a próxima, obrigado também. Até.